Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje mais um dia aí de discussão em relação à cirurgia vascular. O tema de hoje vai ser, então, a introdução ao pé diabético, um assunto muito importante para a gente aí. Então, vamos começar bem do comecinho mesmo. Hoje é uma aula introdutória ao tema para a gente, em seguida, discutir tratamento. Então, hoje a gente vai falar, então, a introdução, a fisiopatologia e a classificação do pé diabético. Então, em relação à introdução, o pé diabético é uma complicação crônica grave do diabetes. Ele consiste nas lesões dos tecidos profundos associadas a distúrbios neurológicos e doença vascular periférica nos membros inferiores. E a incidência de pé diabético aumentou muito devido à prevalência mundial do diabetes mellitus e à expectativa de vida prolongada desses pacientes. Então, globalmente, para a gente ter uma ideia, em 1980, a gente tinha aí 108 milhões de adultos com diabetes, uma prevalência de 4%, quase 5% da população, e agora em 2014 chegamos a 422 milhões de adultos, uma estimativa e uma prevalência aumentada e a tendência é aumentar cada vez mais. E junto com isso, a gente tem a mortalidade por causa dessa doença, diretamente causa 1,5 milhão de mortes, de forma indireta a 2,2 milhões de mortes, porque o diabetes aumenta o risco cardiovascular. E dessas 3,7 milhões de mortes, que dá somando a direta e a indireta, 43% acontece antes dos 70 anos, se a gente for pensar uma idade muito, muito, muito jovem, né? A gente praticamente está chegando no auge da vida nessa idade, e então uma mortalidade aí, uma doença bem grave. Por isso que a gente tem aí o 14 de novembro, o Dia Mundial do Diabetes, né? Então, serve tanto para reforçar a ideia do tratamento quanto para rastreamento, né? Então, quem nunca fez uma pontinha de dedo aí, faça pelo menos uma vez por ano para rastrear. De epidemiologia, então, a gente observa aí que uma revisão sistemática recente mostrou uma prevalência global de 6,3%. A gente observa aí que na América do Norte é quase o dobro da prevalência global e na Oceania, bem quase a metade. Então, a gente vê que tem muito a ver com a nossa dieta ocidental, o problema do diabetes aí, bastante prevalente aí do nosso lado do mundo. É mais comum em homens, né? É mais comum em relação ao pé diabético, é mais comum em homens, é mais comum no diabético tipo 2 do que no tipo 1. Quanto mais velho, maior a chance de aparecer. As pessoas pensam assim, o paciente obeso ele tem mais chance, então a estatística mostra o contrário, que quanto menor o índice de massa corpórea no diabético, maior a chance ele ter um pé diabético. Quanto maior o tempo da doença, do diagnóstico, se o paciente tem a hipertensão associada, a retinopatia diabética e histórico de tabagismo. Então, são os pacientes que quando chega no consultório com tudo isso daí, a gente pensa, puxa vida, tem uma chance bem alta de desenvolver aí o pé diabético. Então, o diabetes, ele parece também aumentar dramaticamente o risco de amputação da extremidade, principalmente em função de infecções em úlceras que não cicatrizam no pé. As taxas de amputação na população com diabetes são cerca de 10 a 20 vezes as da população de não diabéticos. De todas as amputações de pacientes diabéticos, 85% aí, se a gente for fazer 5 a cada 6 vezes, elas foram precedidas por uma úlcera no pé, que posteriormente ela se deteriorou por gangrena ou uma infecção grave. Estima-se que um membro inferior é amputado em decorrência de diabetes a cada 30 segundos no mundo. Então, por isso que a gente fala que o diabético não pode ter ferida no pé. Não pode. Essa doença ela não dá nem a segunda chance. Então, não pode ter ferida e é nisso que a gente vai trabalhar ao longo das nossas aulas. Então, um pé com uma ferida, com uma ulceração, ele geralmente também tem isquemia e neuropatia junto. E a associação, então, com a doença arterial obstrutiva periférica, ele ajuda a ter dificuldade de cicatrizar as úlceras, então acaba levando a amputações de membros inferiores e mortalidade. Pacientes diabéticos têm 20 vezes mais doença arterial obstrutiva que os não diabéticos. E a chance de amputar um pé num paciente que teve uma ferida dentro de um ano é de 34,1%, ou seja, um terço. Então, o paciente teve uma ferida,
Mesmo que ela cicatrize, ele tem 1/3 aí de chance de amputação. E a taxa de mortalidade foi de 5,5%, aí 1 a cada 20 acaba morrendo dentro desse 1 ano, um paciente que teve ferida no pé. O manejo desses pacientes implica, então, o controle dos fatores de risco associados. Mas a proporção de pacientes com diabetes que alcançam os níveis recomendados da hemoglobina glicosilada, da pressão arterial e do LDL, que é o colesterol ruim, ela permaneceu estagnada nos últimos anos. A gente estima mais ou menos esses valores aí, que só 70% dos diabéticos conseguem ter controle durante algum tempo desses itens. Então, 30% aí já vive descontrolado constantemente. Realmente é o caminho, é o início. É muito difícil lutar contra uma úlcera de um paciente que não controla esses itens. O risco de morrer em 5 anos para paciente com ulceração no pé, com diabetes, então, é 2,5 vezes maior do que os que não têm ferida. E a mortalidade após amputação relacionada ao diabetes, maior que 70% em 5 anos. Se for pensar, aí tem muita neoplasia, muito câncer, que a pessoa vive mais que isso. Né? Cânceres agressivos, a pessoa consegue viver mais que 70% em 5 anos. Então, diabetes aí acaba sendo, se a gente for pensar friamente, aí é pior que um câncer. E 74% em 2 anos para aqueles que fazem diálise. Então, paciente diabético dialítico é complicado, precisa pegar firme aí nos controles, porque, como a gente vê aí, é lutar contra a estatística. Então, a morbidade do pé diabético, além da mortalidade, a principal causa de internação do diabético é problema nos pés. Não é por hiperglicemia, não é por outra complicação do diabetes do corpo, é o problema no pé. O paciente diabético interna por causa do pé. 50% das amputações e úlceras nos pés no diabetes podem ser evitadas por meio de identificação e educação eficazes. Então, metade das feridas a gente consegue evitar e, infelizmente, metade das feridas a gente não consegue evitar. O risco, ao longo da vida, de desenvolver uma úlcera no pé é de 30% para os diabéticos. Então, 1/3 dos diabéticos aí poderão ter uma úlcera no pé. Só um segundo. Em relação aos preditores da úlcera, o maior preditor de úlcera no pé diabético é uma úlcera anterior. Então, um paciente que teve uma ferida no pé, ele pode ter outra, né? Então, só o fato de ter tido uma ferida no pé, mesmo que ele faça qualquer outra coisa, já expõe ele a um risco aumentado de ter outra ferida. Agora, os preditores mais fortes da recorrência da úlcera são esses 3. Paciente que mantém calos abundantes, bolhas ou hemorragia, sangramento. Então, um desses 3 itens aí, já fica esperto que a chance de abrir uma ferida é muito grande. Então, também são importantes fatores biomecânicos, como o grau de estresse mecânico descalço e no calçado, a gente vai ver mais para frente como é que vê isso, e o nível de adesão ao uso de calçados prescritos. Como esses fatores biomecânicos são alteráveis, o tratamento adequado pode ter papel importante na prevenção da recorrência da úlcera no pé. Então, ajustando aí a pisada, a gente consegue aí melhorar os calos, melhorar essas bolhas e a hemorragia, e a gente acaba, então, conseguindo tentar evitar aí uma nova úlcera. Perdão. Amputações, então, não são apenas uma tragédia pessoal, mas também causam impacto financeiro, social relevante. O paciente tem risco maior que 50% de amputação do membro contralateral após cerca de 4 anos da primeira amputação. Então, se a gente for pensar, metade dos pacientes ele vai se amputou um lado, metade vai amputar o outro. Então, isso daí realmente é algo muito grave, se for pensar. O envolvimento coletivo, com equipes multidisciplinares, enfatizadas em características pessoais e atentas aos impactos sociais, nos direciona a um esforço engajado, derrubando barreiras individuais e tratando o pé diabético como um problema de saúde pública. É um problema de saúde pública, o amputado ele vive menos e ele depende dos outros, então depende da saúde pública. Na anatomia funcional e biomecânica do pé agora. Vamos falar um pouquinho de como funciona o pé. Essa foi a introdução, agora vamos ver como que o pé funciona para todo mundo.
Do ponto de vista funcional, nossos pés eles colaboram para a sustentação, a postura e a locomoção do corpo. Em cada pé nós temos 28 ossos, 34 articulações e 107 ligamentos. Bastante, né, para pensar. Normalmente a pele do dorso do pé é fina e móvel. Por outro lado, na planta a pele é espessa, contendo calos, e está firmemente unida ao subcutâneo. A tela subcutânea da planta do pé é espessada por almofadas fibrogordurosas que auxiliam na sustentação do corpo. Abaixo do tecido gorduroso, as fáscias se diferem. Então, a gente vê na figurinha ali um corte de um pé, observa os ossos, né? E na planta, essa gordura aí que, no fundo, ela que carrega a gente, ela aguenta muito peso, normalmente. Nessa outra foto, a gente observa, então, os compartimentos do pé. A gente tem vários compartimentos no pé. Observa aí muitos músculos, muitos tendões. Então, quando a gente faz uma cirurgia no pé de um paciente, a gente se preocupa muito com esses tendões aí, que são vias de disseminação de feridas, de infecção, perdão. Nessa outra foto aqui, a gente observa que nos pés tem músculos dentro do pé, né? Até várias camadas. E as artérias principais do pé, a gente tem duas, né? Então, a gente tem aí a artéria dorsal do pé, que é a artéria pediosa, e ela é uma continuação da artéria tibial anterior. Ela é cruzada pelo retináculo extensor inferior e pelo extensor curto do hálux, e ela termina como um ramo plantar profundo e vai para a planta, contribuindo para a formação do arco plantar. Então, o arco plantar é importantíssimo para a gente. É por ele que a irrigação se faz quando uma das artérias tem problemas. As artérias plantares, por sua vez, elas se dividem em plantar medial, o menor dos ramos, então a pequenininha, é uma questão de prova da vida aí, que a plantar medial é a pequenininha, e a plantar lateral, ela é a mais importante da planta do pé, ela que a gente tem que cuidar muito, como a gente vê na foto, ela tende para o lado, em direção ao quinto dedo, e ela dá origem, então, aos ramos perfurantes que passam entre os ossos e vai até o dorso do pé. Em relação às artérias principais do pé, então, a gente observa aí um esquema mostrando as formas que a plantar lateral se demonstra na sola do pé, na planta do pé. Então, é importante a gente ter uma noção. E no dorso do pé, a gente vê também várias formas de variação anatômica que podem ter as artérias aí. São 6 tipos principais. Na nossa articulação do tornozelo e do pé, a gente tem 3 importantes articulações que ajudam no movimento e na sustentação do corpo. Então, a sindesmose tibiofibular, que é a articulação do meio dos ossos da perna, a talocrural, que é a que faz a dobradiça, e a subtalar, que é em relação ao talos e o calcâneo. A nossa flexão dorsal do pé ela é limitada a 20 graus, porque o talos ele toca na tíbia, então ele não consegue mais que 20 graus, e tem alguns ligamentos e músculos que limitam o movimento. A flexão plantar é limitada a 50 graus também, por contato dos ossos, ligamentos e músculos. Então, a gente tem uma limitação em relação ao movimento. Com o tempo, dependendo da doença, essa amplitude de movimento diminui muito e acaba aí causando mais complicações em decorrência aí dessa anquilose, dessa dificuldade de movimentar a articulação do tornozelo. Nós também temos outros movimentos no pé, que são de pronação e supinação, e eles estão ligados à articulação entre o talos e o calcâneo. Na supinação, a gente inverte o calcâneo no plano frontal, e na pronação é a eversão do calcâneo no plano frontal. Então, a gente observa aí que a gente tem um limite de 20 graus para fora e de 40 graus para dentro, em relação à pronação e à supinação. A gente sempre tem que testar isso nos pacientes com diabetes. Tem que ver se ele está tendo uma limitação desse movimento, pode ser um sinal precoce de que o pé está desgringolando, que está tendo aí subluxações e que está perdendo aí o formato normal, e isso pode preceder as úlceras. Então, no exame do pé do paciente diabético, envolve fazer tanto a flexão dorsal, flexão plantar, e a pronação e a supinação do pé. Então, para a gente ter uma ideia na distribuição das forças normais do pé, os arcos, as articulações e os ligamentos influenciam diretamente na biomecânica do pé.
O peso do corpo incide principalmente na articulação talo-crural e se distribui para frente e para trás. Então, a gente observa aí no desenho que mostra o peso parcial do corpo, que ele forma aí um ângulo em relação à distribuição da força. E a gente tem uma face, uma aponeurose plantar aí que mantém o arco. Também é importantíssimo no paciente diabético aí a gente observar essa distribuição da força. A gente vai ver mais para frente como é que faz isso. Então, do ponto de vista da biomecânica do pé, existem diversas forças aplicadas a ele durante a marcha. Então, tem uma força vertical e 2 cisalhamentos que são para frente e para trás e para os lados. Então, são movimentos que ele tende a fazer, mas os ligamentos seguram. Isso influencia, então, em demasia na contenção do corpo, a carga sobre o pé e o comprimento e a altura do arco. Então, como falei do arco, é importantíssimo o arco. A gente conhecer o arco do paciente. A gente tem 2 principais alterações em relação ao arco do pé. Na figurinha de cima, a gente observa um pé normal. O pé plano, que também é chamado de valgo, o arco está deprimido. Então, a gente observa aí que o pé fica tocando praticamente todo ele o chão. E no pé cavo, o arco é exageradamente alto. A gente observa que tem muito pouco contato com o chão. Também são 2 alterações aí que podem levar ao paciente a ter complicações. Então, quando a gente fala sobre o arco, a gente precisa conseguir avaliar, existe forma de avaliar a pisada do paciente. A forma mais simples a gente chama aí de podotrack, esse papelzinho aí, a gente tem no consultório. Dá para usar até o carbono, se o carbono for bom, né? Mas esse daí é feito para isso. O paciente pisa, ele deixa o pé e apoia o peso do corpo em cima aí, para a gente ver os pontos de contato com o chão, né? Então, a gente consegue ter noção se o dedo engarra, está tendo piora, se os metatarsos estão desabados, mas ele serve muito para o paciente que a gente praticamente já tem um diagnóstico de pé diabético e você quer falar que ele, assim, descartar. Agora, para rastreamento, ele é muito ruim, né? Então, muitos pacientes com pé diabético passam batido nesse exame, então a sensibilidade dele acaba sendo baixa. Então, nisso, a gente tem a baropodometria, né? A baropodometria, ela serve para quantificar e avaliar com maior precisão o tipo de pisada e as alterações que as doenças que envolvem os pés causam na marcha do paciente. Então, a baropodometria é esse aparelho, é um aparelho bem interessante. O paciente fica em cima dele e, por computador, consegue criar aí zonas de calor para ter ideia de onde está sendo o maior ponto de pressão, as pressões de contato em relação ao solo. O paciente aí, como a gente viu na distribuição da força, o normal é ter bastante peso aí no calcâneo e algum peso na cabeça dos metatarsos, de forma razoavelmente distribuída uniformemente, né? Então, isso aqui ele avalia isso para a gente. Então, a gente tem uma fase estática e uma fase dinâmica. Na fase estática, o paciente permanece sobre a placa, igual essa moça da foto, apoiando os 2 pés, enquanto são coletados dados da variação de pressão, variação do centro de gravidade e o tipo de pisada. Daí consegue saber se o pé tem pisada valga ou cavo. Na fase dinâmica, o paciente caminha normalmente e realiza um passo sobre a placa, pisando cada pé separadamente. Então, ele passa por cima da placa e segue andando. Então, nessa fase, a gente consegue avaliar a trajetória dinâmica da carga corporal, o tempo de apoio em cada parte da planta do pé e os picos de pressão durante a marcha. Então, é esse o maior problema, é o pico de pressão durante a marcha. O paciente diabético desenvolve a ferida nesse momento, na marcha e no pico de pressão. Então, esse exame é muito bom para descobrir onde que está o pico de pressão, porque isso daí pode predizer a formação de uma ferida, de uma úlcera. Muito bem, então acabamos os exames, a fisiopatologia e a introdução. A gente vai, então, finalizar essa parte do assunto do pé diabético com as classificações, né? A classificação é muito importante para a gente, porque com a classificação a gente consegue conversar, né? Então, a gente consegue passar a informação de uma pessoa para outra. Então, a classificação, ela padroniza a troca de dados. Eu não falo para o paciente, para a pessoa, o pé dele tinha um ossinho aparecendo. Não, eu falo que é tal classificação, né? E a vantagem também é que pode produzir um score que demonstre o prognóstico para a cicatrização da lesão ou evolução para amputação, que é o objetivo primário de qualquer intervenção sobre o pé diabético. Então, nosso objetivo
primário é cicatrizar uma ferida ou prevenir uma amputação. Então, a classificação de Meg-Wagner, que a gente chama só de Wagner, é uma classificação muito antiga, aí já tem mais de 30 anos. Né? Ela foi a primeira classificação específica publicada para o pé diabético. Ela é um sistema linear que tem 6 graus de comprometimento. É uma classificação simples, tem limitações. Ela não considera a doença arterial e a infecção nas lesões superficiais e não cita a neuropatia como fator patogênico da lesão. Então, como eu falei no começo, pacientes aí tem muitos com doença arterial e com neuropatia, então ela acaba falhando nesse aspecto. Ela, apesar de simples e incompleta, é um excelente preditor para a amputação. Então, nessa figura aqui, a gente observa os graus da classificação. Vai de 0, é um pé em risco de ulceração, mas não tem úlcera nenhuma, até o grau 5, que é uma gangrena extensa de todo o pé. Então, com essa fotinho aqui, com essa classificação, a gente consegue estabelecer o grau e assim também a gente consegue ver a evolução do pé. O paciente está lá com o grau 2, aí ele volta com o grau 1, aí ele volta para o grau 0, então a gente sabe que está melhorando. Mas ela é muito simples, né? Então, com o tempo foi desenvolvida uma outra classificação. Aí, 15 anos depois, a Universidade do Texas publicou uma classificação que ela tem 4 graus e 4 estágios. E o grau, então, é a profundidade e o estágio é a infecção. Ela ajuda muito a prever a amputação. Então, quando a gente usa essa classificação, a gente consegue fazer uma estimativa do risco de amputação do paciente. Ela descreve melhor que a classificação de Wagner, é muito utilizada na prática clínica, só que ela esquece da neuropatia. Então, a neuropatia ela acaba sendo deixada de lado. Ela não tem score, mas ela, pelos graus, a gente consegue, estágios, a gente consegue ter uma ideia da amputação. Então, ela não dá uma nota, a gente só sabe o grau e o estágio. Então, colocando uma do lado da outra, a do Wagner, bem simplesinha, de 0 a 5, e a do Texas, a gente observa aí o estadio e o grau, e a gente vai cruzando, e a gente consegue ter uma ideia aí do estadio e do grau, e com isso ter uma ideia do risco de amputação. Aí, mais recentemente, o tempo passou, a gente precisou de mais informações na classificação. A tendência das classificações é ficarem cada vez mais complexas. Essa SIMBAD, ela é simples de ser usada e não precisa de nenhum aparelho específico. Ela só precisa de um exame físico detalhado. O score obtido, então, por meio da soma de todos os dados importantes sobre a úlcera. Ela tem valor prognóstico com boa acurácia. Então, eu coloquei em inglês aqui, que está mais fácil para entender porque chama SIMBAD. É por causa do local, né? Se tem isquemia, se tem neuropatia, se tem infecção bacteriana, o tamanho e a profundidade. Então, a gente vê que ela praticamente somou as duas anteriores. Né? Então, a gente vai somando a pontuação, e se ela dá menos que 3, então só 2, né? Se pontuou só em 2 itens, ela é uma úlcera menos grave. Agora, se ela dá 3 ou mais, ela é uma úlcera grave. Então, isso dá para a gente ter uma ideia aí do risco da amputação. Aí, mais recentemente, a gente teve a classificação PEDS, né? Uma classificação que foi montado um grupo mundial de trabalho, internacional, de trabalho no pé diabético, e ela criou essa classificação PEDS, que vem do inglês, para as 5 categorias de comprometimento. Então, perfusão, extensão, a profundidade, a infecção e a sensibilidade. Então, aqui entrou a neuropatia também. Então, a gente consegue aí padronizar mundialmente a conversa em relação ao pé diabético. Então, eu não vou ler todos os graus, mas é só para vocês terem uma ideia aí como que faz a classificação do PEDS. Tem os graus variados aí, a gente usa teste do monofilamento, teste de vibração, então tem aparelhos específicos. É um pouquinho mais complexa essa classificação. E por último veio a classificação Wi-Fi. Fala Wi-Fi mesmo, eu coloquei o símbolozinho aí, mas não é esse Wi-Fi. Ele é recomendado pela Sociedade Americana e pela Sociedade Europeia de Cirurgia Vascular. A gente usa 3 itens, que é a ferida, a isquemia e a infecção. Então, a gente pode ver que também não usa neuropatia nela, mas acaba ficando mais simples de avaliar. A classificação da extensão da ferida, então, ela consiste no aperfeiçoamento daquela do Texas, incluindo a correlação com a cirurgia esperada para cada grau. Como que a gente vai melhorar essa ferida? A classificação da infecção é usada, então, por
pela Sociedade Americana de Doenças Infecciosas, e ela se correlaciona fortemente com o risco de amputação e foi validada para os pacientes com pé diabético. Então, a gente vê aqui também que são 4 itens em relação à ferida, se ela é pequena, se ela é mais profunda, se ela é extensa. Em relação à isquemia, a gente aí usa o índice, ou a pressão, ou a concentração de oxigênio no tornozelo, para classificar o grau. Então, são 4 graus na ferida e 4 graus na isquemia. E em relação à infecção, também são 4 graus. Aí são várias sequências aí, cada vez mais grave. Se o paciente tem sinal sistêmico, aí já vai no item 3, a infecção, se está febril, taquicárdico. Então, já é o mais grave quando tem sintoma sistêmico. Então, todos eles formam 4 itens, né? Então, com esses 4 itens, a gente tem 4 vezes 4 vezes 4, 64 combinações possíveis entre eles. Então, eles pegaram esses 64 combinações possíveis e dividiram elas, cada uma, no risco que o paciente tem em relação ao pé. E formou essa figura bonita aqui, de verdinho, amarelo, laranja e vermelho, né? Então, ele fala em relação ao risco, usando aí a classificação. Então, para saber se o paciente está grave ou não. Então, como a gente vê, ó, em relação à infecção, observa aí que a infecção 3 é praticamente sempre... Pacientes com sintoma sistêmico, ele tem alto risco de amputação. Então, a gente observa aí que fez febre por causa do pé, provavelmente ele vai ser amputado, né? Então, tem repercussão sistêmica. Agora, o paciente, por exemplo, que ele não tem isquemia, ele tem muito baixo risco. Então, começou a ficar isquêmico, também começa a aumentar o risco. Então, dá para fazer todos esses cruzamentos aí para a gente entender o risco. É por isso que a nossa conduta, muitas vezes, o paciente chega no pronto-socorro com o pé infectado e fez febre, ele vai provavelmente ganhar uma amputação. É um sintoma sistêmico. E, junto com isso, consegue estimar a necessidade e o benefício da revascularização. Supondo que a gente consegue segurar a infecção, porque se a infecção não pode ser controlada, o paciente vai ganhar uma amputação. Agora, se a gente consegue controlar, a gente observa aí o benefício em relação à revascularização. Então, o que a gente observou com essas duas tabelinhas? Né? Que quanto mais à direita, maior o grau de isquemia. Isso se relaciona tanto com o risco de amputação quanto com o benefício da revascularização. A tabela referente ao benefício da revascularização, obviamente, ela difere da de amputação, porque a necessidade de revascularização é muito baixa em pacientes sem isquemia. Então, essa é a tabelinha de baixo, por isso que o quadradinho ali é tudo verde, né? Então, ele não precisa ser revascularizado. Sendo assim, a primeira parte dessa tabela será sempre verde, pois se refere às 16 combinações sem isquemia. E, depois disso, recentemente, aí no mundo pré-pandemia, 2019, foi feita uma última classificação, chamada GLASS. E essa classificação, ela analisa o grau de comprometimento anatômico. Então, aqui todo mundo ali estava falando de ferida, de infecção, e ninguém estava falando de anatomia. Então, veio essa e considerou a parte anatômica. Então, ela avalia onde está o ponto que precisa ser revascularizado. Então, a gente consegue, com ela, ter uma ideia da complexidade técnica da revascularização, né? Então, se a gente vai fazer cirurgia aberta, cirurgia endovascular, e essa análise de complexidade de cada setor é classificado de 0 a 4. Então, com isso, a gente consegue montar uma outra tabelinha, né? Então, a gente fez essa tabela de 0 a 4 do setor femoropoplíteo, que seria na coxa, e do setor infopoplíteo, na perna, a gente tem aí a classificação que mostra aí as extensões. Quanto maior o número, maior é a dificuldade aí de fazer a revascularização. E foi feita, então, uma tabelinha baseado nesse de 0 a 4, cruzando os dois. Então, o paciente que não tem nada femoropoplíteo e não tem nada infrapatelar, seria, então, ela é um tipo. A gente vai cruzando os dois e chega até aqui a classificação 1, 2 ou 3. Então, nós temos mais uma classificação, são várias, né? E outro exemplo, então. Olha o paciente com classificação GLASS. Um paciente com arteriografia, oclusão da artéria femoral superficial na origem e reenchimento da artéria poplite.
Então, oclusão longa, né? Maior de 20 centímetros. E todas as artérias da perna comprometidas. A artéria que a gente pretende tratar é a tibial anterior, que tem uma oclusão menor que 3 centímetros. Então, esse paciente seria considerado um GLES grau 4 para fêmuro-poplíteo e GLES 1 para infa-poplíteo. Então, considerando a tabela em que analisa os dois setores, seria considerado estágio 3 de gravidade. Então, no estágio 3, a gente aí observa. E por último, a gente pegou o Wi-Fi e cruzou com o Glass. Essa é para finalizar, né? Para acabar, é muita coisa. Mas é para a gente conversar e ter tomada de decisão mais consciente. Né? Então, como indicar uma mutação? Nossa, o doutor nem quis investir naquela perna. Não, mas é porque, pela classificação, ele tinha muito pouca chance de ter benefício da cirurgia para aquela perna. Então, a gente cruzou o Wi-Fi com o Glass e a gente fez essa mini tabela que classifica o Wi-Fi e classifica o Glass, e esse cruzamento ajuda a indicar se vai ser cirurgia aberta, se cirurgia endovascular, ou ainda mais se não precisa revascularizar. Né? Então, com o estágio 3 de gravidade Glass e com Wi-Fi de médio risco, o exemplo anterior, o paciente teria na revascularização aberta a melhor alternativa, considerando que ele tem uma veia, né, e um risco cirúrgico aceitável para fazer a cirurgia aberta. Tudo bem, pessoal? Fim da aula de hoje.